plenas! Estamos ao vivo! Tudo bem com vocês? Hoje o objetivo da nossa live é falar sobre expectativas. Aprenda a gerenciar suas expectativas. Como eu falei, impossível não gerar expectativas e nem ser alvo das expectativas de outros. Por quê, gente? Por que é impossível e você tem que aprender a administrar suas expectativas? Porque as expectativas têm uma serventia. Você pode pensar que serve para nada gerar expectativas, ou as expectativas que outros geram sobre você serve para nada. Mas elas servem para alguma coisa assim. Bem-vindos e bem-vindas, bem-vindas mulheres plenas, na Casa Nova, ó, primeira live na Casa Nova. Estamos nos acostumando a tudo, gente, ao clima, aos horários, ao horário de banco. É toda uma adaptação, hein? A expectativa e a realidade, como lidar com elas de um jeito adulto. Vamos entender qual é a serventia das expectativas primeiramente. Hoje a live vai ser bem interessante, vocês vão gostar. Eu vou explicar primeiro para que servem as expectativas, depois eu vou descrever alguns tipos de expectativas que a gente pode ter voltado. Primeiro, expectativas voltadas ao nosso desejo de vida. Segundo, expectativas voltadas à dependência emocional. Como que é isso? Vou explicar. Vou explicar também como você pode superar as dificuldades que as expectativas causam, de um jeito adulto. Vou ensinar você a administrar suas expectativas usando exemplos práticos. Que exemplos? As perguntas que foram deixadas na caixinha. Alguns dias atrás, eu deixei a caixinha de perguntas sobre expectativas e as pessoas deixaram suas perguntas lá. Então, se você desejar, se você quiser que a sua pergunta seja respondida hoje, observe, tem um recurso de perguntas aqui embaixo, tem um signo de interrogação, você pode tocar nesse símbolo e fazer a sua pergunta. Aí, havendo tempo para isso, eu respondo também a sua pergunta aqui ao vivo, tá legal? Eu sou a Thaís Sender, eu sou analista corporal certificada pela Escola Corpo Explica e há 2 anos eu tenho guiado mulheres a se sentir plenas. O que é plena? Não é perfeita, não é sabendo fazer tudo toda hora, sendo a dona da razão, não é isso. Ser plena é você aprender a aceitar o que você tem de bom, aceitar as suas virtudes, aceitar as suas fraquezas. A partir disso, a partir do conhecimento real que você vai ter sobre você, você vai conseguir definir prioridades e vai conseguir deixar de procrastinar. Porque a partir de então, a partir do momento que você aplica o autoconhecimento, por isso que eu digo que plena é a mulher que faz. A partir do momento que você aplica o autoconhecimento, você pode decidir que rumo leva a sua vida, qual é a direção dela. Se você vai rumo à realização daquilo que você gosta, do que você tem traçado de realização para sua vida, ou se você vai viver apenas para atender as expectativas de outros. Depois do processo terapêutico comigo, eu tenho certeza que você vai ter capacidade de fazer essa escolha. Ou você escolhe viver de acordo com seus valores e com as suas prioridades, ou você escolhe continuar vivendo no piloto automático, sendo refém das expectativas de outros, certo? Vamos iniciar então o nosso conteúdo? Bem-vindas todas! Se quiserem, mandem essa live no aviãozinho para que outras mulheres também possam se beneficiar do conteúdo, vai ser maravilhoso. Tô aqui para ouvir vocês, então por favor escrevam comentários sobre o que vocês vão escutando, se faz sentido, se não faz, vão me deixando saber como que vai tocando o coração de vocês do lado de lá, tá bom? Então muito bem, para que servem as expectativas? A expectativa, ela antecipa a sensação que vai vir depois de um movimento que a gente faz. Então você se movimenta, você se direciona para um lado ou para o outro da sua vida. Você se inclina a algum tipo de posicionamento. A expectativa vem para antecipar o que você vai sentir. Ela vem para te ajudar a sobreviver. É um mecanismo de defesa. Por isso você nunca vai viver totalmente livre de expectativas. Você vai gerar expectativas sobre outros e com certeza outros também vão gerar expectativas sobre você. Isso é um fato, não tem como fugir disso. Só que as expectativas, elas podem te ajudar, elas podem virar um recurso na sua mão, um recurso de antecipação. Você pode aprender, a partir do momento que você se movimenta na vida e você vai criando referências sobre como você se sentiu,
você vai tendo essas referências como um recurso de antecipação. Você pensa, olha só, vou para aquele lugar, naquele lugar o que eu vou encontrar? Que tipo de terreno? Que tipo de temperatura? Quais são as pessoas que eu posso encontrar naquele lugar? Como é que eu me sinto perto daquelas pessoas? Tudo isso é uma antecipação, certo? Você pode usar esse recurso de antecipação para se preparar. Qual o tipo de terreno? Então você já decide que tipo de calçado. Qual a temperatura? Você já decide o tipo de roupa. Quem são as pessoas? Como é que eu me sinto perto delas? Aí você já decide quanto tempo você vai passar naquele lugar, ou de que assunto você vai tratar, quais são os seus objetivos. Então entenda que as expectativas, elas podem chegar a virar um recurso de preparação e antecipação na sua mão, quando os resultados dos seus movimentos estão claros para você. Então, em toda vez que você se movimenta na vida, o seu sistema nervoso gera expectativas para quê? Para te proteger, para te ajudar a se antecipar sobre como você vai se sentir depois. Isso é útil porque daí você pode usar essa informação para se preparar. Fica clara essa parte? Quem está ouvindo desde o início, coloca para mim um joinha se ficou claro, ou escreva se ficou claro para você. Caso não tenha ficado claro, por favor, me deixa saber para eu explicar um pouquinho mais, tá bom? Quando é que as expectativas viram um problema? Quando a gente está se permitindo funcionar no piloto automático. Quando a gente se deixa funcionar na aleatoriedade, aí as expectativas viram um problema. Por quê? Porque a referência que a gente vai ter de sensação é só a referência do medo. O medo existe para te lembrar que algo muito ruim pode acontecer. Se você ficar na aleatoriedade, você só vai ter na sua mente, no seu coração, a sensação de que, meu Deus, pode acontecer algo muito ruim. E eu posso terminar desamparada, eu posso terminar sendo desrespeitada. Pode ser até que eu seja trocada ou traída. Pode ser que não me aceitem, pode ser que me humilhem. Quantas coisas ruins podem acontecer, porque lá no passado já aconteceu e ninguém me acolheu. Eu fiquei muito mal. Então hoje, quando eu penso assim, vou continuar me movimentando na vida, eu não consigo pensar em que as coisas vão dar certo, em que as coisas, podem ser diferentes. Se eu deixar por conta do piloto automático, ele vai fazer o que ele sabe fazer de melhor, que é me proteger. Então ele vai lembrar do que deu errado, da dor que eu senti e vai tornar os meus medos mais tangíveis. A expectativa serve para tornar tangível a antecipação, a sensação. Vai ter um resultado. Como que eu vou me sentir depois desse resultado? Se eu estou sendo orientada ao desejo de viver, eu vou perceber que, olha só, vão acontecer algumas coisas, eu vou me sentir de determinada forma, vou me preparar. Agora, se eu deixar por conta do piloto automático, eu caio na vertente da tendência à dependência emocional, que é quando eu fico refém até das minhas próprias emoções. Aí a expectativa vem só para deixar claro de que coisas ruins podem acontecer e eu posso terminar ali, sofrendo a dor que gerou os meus traços de caráter. E aí nisso aquele medo, que era um medinho, que era uma coisinha assim pequenininha, fica um medão, ele fica grande, porque ele se torna tangível. Na minha cabeça já é uma realidade que as coisas vão dar errado. Pode ser que depois eu vou viver, eu vou fazer as coisas, pode ser que dê tudo certo. Mas como eu deixei na aleatoriedade, eu não fiquei vigilante, eu deixei o meu piloto automático tomar a frente, então ele tornou os meus medos muito grandes. Ele fez os meus medos ficarem tangíveis. Pra que isso? Pra que serve isso? Até nisso tem uma serventia, gente. A serventia do medo ficar grande, ficar tangível, é que aí você entra no modo de sobrevivência. Com o medo grande, você pode decidir entre lutar, fugir, ou você pode até paralisar diante desse medo. São comportamentos de sobrevivência. Então, note que as expectativas, elas são geradas para te proteger, ou para proteger as pessoas que têm você como alvo das expectativas delas. É para proteção. Você pode usar isso como um recurso para se preparar, para pensar no que pode dar certo e se preparar para dar certo.
Ou você pode usar as expectativas como uma desculpa. Porque se você estiver na dor, se você estiver conectado ali com a dor base dos seus traços, os seus medos vão ficar grandes, tangíveis. Você vai entrar no modo de sobrevivência, escolhendo entre lutar, fugir ou paralisar. E aí você vai usar suas expectativas como uma grande desculpa. Ah, é que da última vez que eu tentei fazer isso, aconteceu isso, isso e isso. Ah, não, mas e caso dê errado? E se der errado mais uma vez, como é que eu vou ficar? É melhor eu não fazer. Fica clara essa parte que existe 2 jeitos de administrar as expectativas. Existe o jeito onde você encontra nelas um motivo para se preparar e existe o jeito onde você encontra nelas a sobrevivência, então por isso você as usa como desculpa. Contem pra mim se essa parte ficou clara, por favor. Me contem se eu tô indo num ritmo legal pra vocês. Maravilha! Quando a gente usa a expectativa como uma arma de preparação, geralmente nós estamos com foco, com o olhar nos resultados que nós queremos. Então nós pensamos no que é o nosso desejo, qual é o lugar que eu quero chegar. Quando eu tenho clareza sobre o lugar onde eu quero chegar, tudo bem, vou gerar expectativas porque faz parte do processo, mas essa antecipação de sensação só vai colaborar para minha preparação, para eu saber com que roupa que eu vou, quem me acompanha, qual vai ser o assunto, o que é que eu tenho que aprender, quando é que eu vou começar a tentar, é isso. Agora, se de repente eu estou vivendo dinâmicas de dependência emocional e as emoções dos outros são muito mais importantes do que as minhas, eu estou desconectada de mim e dos meus sentimentos, nesse caso as expectativas vão me amedrontar. Por quê? Porque eu vou entrar na sobrevivência, no modo sobrevivência as expectativas tornam os meus medos tangíveis, tornam eles bem grandões, e aí eu só tenho algumas alternativas: lutar, fugir ou me paralisar. Como evitar isso? Clareza sobre os resultados. Ai, que legal que vocês gostaram do cenário. Eu também tô amando, gente. Tô amando. Gente, ó, falando de expectativas. Quando eu era criança, eu tinha a expectativa de morar numa casinha como essa. O que eu não esperava era conviver com a natureza, né? Conviver com os bichinhos, conviver com o calor. O que eu não esperava era isso. Mas tá tudo bem, faz parte, a gente vai ajustando, ó. Isso é que é o legal da expectativa realista. A gente ajusta, não tem problema. Faço um reajuste aqui de expectativas e me preparo de outra forma, né? Pra lidar com todos os novos desafios. Então, anotem essas perguntas. Toda vez que você se movimenta em direção a algo da sua vida, você tem que ter clareza sobre o resultado que você quer. Se de repente você iniciou um novo desafio, se você fez uma nova amizade, se você está falando com alguém, se você iniciou a execução de alguma tarefa, você tem que ter claro o que você quer daquilo ali, qual é o resultado, né? Como você se sente enquanto você está fazendo aquilo ali e o que você deve fazer para chegar no resultado que você desejou. Anotem então as perguntinhas. O que eu quero? Como eu me sinto diante disso? O que fazer para conseguir o que eu quero? São essas perguntas. E quando alguém tem uma expectativa sobre você, a pessoa tem que levar em consideração o seu consentimento. Será que você quer? Ela tem que levar em consideração as suas condições. Será que é você a pessoa mais preparada e responsável para lidar com isso que ela está te pedindo? E a pessoa que tem uma expectativa sobre você precisa te dar um panorama claro sobre o resultado esperado. Você precisa saber como atingir aquela expectativa. Se de repente você recebeu a Alice ou você percebeu a expectativa de alguém, mas essa expectativa é mais uma imposição, você não tem alternativa de dizer sim ou não, você nem recebeu um treinamento, a pessoa ainda te humilha caso você não saiba como agir. Ou caso você queira negociar, negativo, tem que ser do jeito da pessoa. Esse tipo de expectativa é infantil.
é infantil. Aí é necessário deixar que cada um leve a sua carga de responsabilidade. Você tem livre-arbítrio, você ganhou uma vida, você tem que cuidar dela, você tem uma essência, você precisa se nutrir. As pessoas ao seu redor também. Elas também têm livre-arbítrio, elas também têm responsabilidade sobre a sua vida. Toda pessoa tem capacidades. Algumas pessoas desenvolvem essas capacidades. Por quê? Porque aprenderam a administrar o seu emocional, porque têm desejos, porque querem fazer isso. Outras pessoas não desenvolvem as suas capacidades, mas isso também é escolha delas. Quando alguém desenvolve parar no tempo, e quando alguém decide, aliás, parar no tempo e não se desenvolver, foi escolha da pessoa, entende? A gente precisa aceitar isso, né? A gente não tem que ficar tentando mudar as pessoas, não. Gerenciar as expectativas, então, é um exercício de troca. Quando a gente tem uma expectativa que está voltada à dependência emocional, como é que ela funciona? Em vez dela preparar a gente para a gente conseguir o que a gente quer, ela faz a gente dar uma desculpa. Então, como é que você vai perceber a sua própria expectativa irrealista? Você vai se perceber com esse discurso aqui, ó. Se isso sair da sua boca ou tiver no seu coração, a sua expectativa precisa ser ajustada. Eu vou falar qual que é. Não posso conseguir porque... E aí vem o que você não tem. Não, eu não vou conseguir isso que eu, né? Eu queria, mas eu não posso. Sabe por quê? Porque eu não tenho XYZ. Aí evidencia a carência. Ou eu até queria, mas eu não sabe por que eu acho que eu não vou conseguir? Eu não vou conseguir porque eu não posso. Aí você vai lá e evidencia o que você não tem permissão. Mas como eu disse, todo ser humano que tem as faculdades de raciocínio normais, como você que está assistindo essa live, todo ser humano tem capacidade de raciocinar, tem os sentidos e tem a capacidade de decidir o que fazer da sua vida, tem o poder de ação. Então, todas as pessoas que têm, né, as faculdades de raciocínio normais, elas são capazes de gerenciar suas próprias expectativas. E elas são capazes de decidirem quais são os resultados que elas querem das coisas e elas podem ser claras quanto ao que elas querem ou não querem. Quando a gente coloca desculpas, eu não vou fazer, eu acho que eu não vou conseguir isso pra minha vida porque eu não tenho XYZ, eu não vou fazer isso porque fulano não me permite, ou olha só, eu que até queria, mas eu tenho isso pra fazer. São desculpas que a gente gera, a gente cria essas desculpas pra poder se proteger contra os medos. O medo de desagradar, o medo de errar, o medo de ficar sozinha, de perder apoio das pessoas importantes, contra os medos grandes que a gente tem ali, a gente não soube nunca lidar com eles. Aí fica mais fácil a gente ficar empurrando com a barriga e até colocando a culpa nos outros. Eu até queria, mas olha, fulano não me ajuda. Eu até queria, mas me engano, não faz pra mim. Faz sentido isso que eu tô falando pra vocês? Me conta se até aqui ficou claro ou se vocês já têm perguntas a respeito, por favor. Que aí já eu vou passar para os exemplos práticos, para as respostas da caixinha de perguntas. Contem pra mim se ficou claro pra vocês aqui o que eu tô dizendo. Deu pra entender que todo mundo é capaz de gerenciar suas próprias expectativas? E que quando a gente começa a usar os nossos medos como desculpas, a gente tá agindo de um jeito infantil? Aí. Legal. Qualquer coisa que a gente queira conquistar na nossa vida. Por exemplo, aqui, né? Foi colocada uma pergunta: como treinar meu cérebro para vencer a compulsão alimentar? Se você não tivesse a compulsão alimentar na sua vida, como seria a sua vida hoje? Como você gostaria de estar se sentindo nesse momento? Quais são os resultados que você espera de si mesma hoje? Em todo o âmbito da vida. No sentido pessoal, que resultados você quer conquistar? No sentido profissional, quais são os resultados que você quer? Pense nisso.
Porque gerenciar expectativas, como eu disse, é um exercício de troca. Então, eu troco pelo quê? Eu troco a possibilidade certa do fracasso, que me mantém até hoje num ciclo de carências. E aí esse ciclo de carências traz todo tipo de coisa, inclusive pode trazer compulsões. Então eu troco a expectativa certa do fracasso, eu não vou conseguir porque eu não tenho, ou eu não vou conseguir porque eu não posso. Eu troco isso pelo possibilidade certa de tentar me preparar e agir proativamente para eu chegar aos resultados que eu quero. Eu troco o que eu não tenho por aquilo que eu posso conseguir, se eu colocar o meu empenho e tentar. Mas é tentar, gente, sem compromisso com a perfeição. É tentar com fé de que cada vez que eu tentar eu vou errar, mas eu vou aprender uma coisa nova. E eu vou me manter em movimento na direção do meu desejo, certo? Quando é que a gente nem tenta? Quando a gente não quer decepcionar os outros. E aí nisso são os outros que estão ali tendo a prioridade na nossa vida. Não é a gente sendo a protagonista, agindo de acordo com os nossos valores, certo? Qual é o resultado que eu quero? Me sinto pronta? Qual é o passo a passo? É isso que qualquer uma de nós que temos capacidade de usar o nosso poder de ação e de escolha, a gente vai se perguntar diante de qualquer expectativa. Pode ser uma expectativa minha mesmo, comigo mesma, ou pode ser uma expectativa de outra pessoa sobre mim. Eu vou me perguntar, qual é o resultado que se espera? Será que eu quero mesmo chegar a esse resultado? O que eu vou ganhar com isso? Me sinto pronta? Qual é o passo a passo? Certo? Então, maravilha. Hoje a gente vai falar sobre o dia a dia no sentido emocional, sobre administrar suas emoções. Mesmo que você tenha um transtorno alimentar, você vai ter que lidar com emoções no dia a dia. Então, atenção a essa live. Não vou responder sobre psicossomática, sobre psicologia das doenças, certo? Eu vou explicar como você pode administrar ou gerenciar as suas emoções no dia a dia. Eu vou tentar agora compartilhar a tela. É a primeira vez que eu uso esse recurso. Então vamos ver se eu consigo. Olha só. Aqui eu trabalho, lembrando, né, para quem entrou agora, eu trabalho com análise de traços de caráter. Então a gente consegue, através do formato do seu corpo, Andréia, entender qual é o tipo de reação que você pode ter no piloto automático. A gente vai entender, por exemplo, se você precisa do apoio de outros para chegar aos resultados que você espera, o quanto você precisa do apoio de outros. A gente vai entender se você é alguém que tende a ser mais resiliente ou que tende a desistir diante de desafios. Qual é o tamanho dessa tendência a desistir ou dessa tendência a ser resiliente? E a gente vai entender também que tipo de desafios pode te motivar durante a sessão ali de devolutiva baseada nos seus traços de caráter. Se você ainda não fez a análise de traços de caráter, aí entre em contato comigo no direct, que aí eu converso com você e te falo como é que funciona. Vamos tentar aqui transmitir a tela. Aí, então a primeira resposta à caixinha de perguntas é sobre essa pergunta. Eu perguntei quando é que é mais difícil ou quando é mais complicado lidar com as expectativas de outros. E aqui a resposta que eu tive, a primeira resposta que eu tive foi: é difícil lidar com a minha mãe, não consigo agradar ela. Muitas pessoas têm essa problemática, não conseguem agradar a mãe. Mas aí vamos lembrar daquele checklist? Pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser o marido, pode ser qualquer pessoa que faça parte ali do meu convívio em sentido emocional. Como é que eu administro as expectativas, as minhas expectativas em relação a essa pessoa? Vamos relembrar as perguntas? Eu tenho uma relação com a minha mãe, a gente tem uma amizade, a gente se vê frequentemente. Qual é o resultado que eu espero da minha relação com a minha mãe? Qual é o resultado? Será que o que eu espero dela é algo adulto? O que é algo adulto que eu posso esperar da minha mãe?
Será que eu espero que ela seja como um suporte em sentido emocional para mim? Ou seja, eu vou tomar as minhas decisões. Só que daí, de repente, eu preciso de um encorajamento, eu preciso da palavra de alguém que sabe mais do que eu. Aí eu consulto a minha mãe como se ela fosse ali um sênior da vida. É isso que eu espero da minha mãe? Ou eu espero que a minha mãe cuide de mim, me defenda, tome sempre o meu lado da questão, nunca me diga nada que me desagrade? Será que é isso que eu espero da minha mãe? Será que eu espero da minha mãe que ela dê preferência pra mim entre eu e o meu pai ou os outros filhos? Eu quero que ela dê preferência pra mim, que ela cuide das minhas coisas, que ela se importe com os meus sentimentos. Se é essa segunda coisa que eu quero da minha mãe, se é esse o resultado que eu quero da relação com a minha mãe, então essa relação não pode ser uma relação adulta. Por quê? Porque o tempo do cuidado e da mãe nutrir e proteger o filho é durante a fase de criança, é durante a infância. Se hoje eu já sou adulta, eu vou procurar minha mãe para quê? Para eu me relacionar com ela como adulta. Eu sou adulta, ela é adulta também, a gente pode ser amigas. Se eu precisar dela para algo, vai ser como eu disse, para uma consulta, ela sendo como alguém sênior, como alguém que sabe mais do que eu e que pode me dar orientações assertivas, práticas. Ela viveu mais, então de repente eu posso aqui pedir para ela uma sugestão, mas eu não posso pedir que ela decida ou que ela aguente as consequências de algo que eu fiz. Então, primeiro que eu tenho que me perguntar, quando eu vejo uma pergunta dessa, se isso passa pela minha mente ou pelo meu coração, não consigo agradar a minha mãe, as expectativas dela sobre mim são difíceis de levar. Aí eu tenho que me perguntar, qual é o resultado que eu quero da minha relação com a minha mãe? Depois, agora eu já sei qual é o objetivo que a minha mãe tem comigo. Ela me pediu diretamente determinada coisa. Ela fez pra mim um pedido direto. Aí eu vou olhar pra esse pedido e eu vou pensar, eu me sinto pronta pra fazer isso que ela tá pedindo? É minha responsabilidade mesmo? A gente lembra do que eu falei? Resultado primeiro, condições. Agora a gente vem no consentimento. Eu quero fazer isso que a minha mãe tá pedindo? Eu quero fazer isso? Será que se eu não fizer, como eu vou me sentir? E se eu decidir fazer, como é que isso vai me afetar? Então, lembrando, todo tipo de expectativa vocês vão atender do mesmo jeito. Qual é o resultado? Tenho as condições ou a responsabilidade é realmente minha? Eu quero fazer? Por que eu quero? Isso vai acrescentar na minha vida de que forma? Certo? Se decidiu fazer, aí vai pro como. Como eu vou fazer isso então? Já que vai acrescentar na minha vida, ou é minha responsabilidade, como fazer? Vocês estão anotando? Esse é o passo a passo, hein? Costumo dar isso em atendimento, vocês estão absorvendo aqui gratuitamente. Agora vamos para outra resposta da caixinha de perguntas. Eu sinto que já deveria ter alcançado mais. Estou indo muito devagar. Alguma de vocês já se sentiu assim? Ou se sente dessa forma? Sente que já poderia ter alcançado muito mais na vida? Acha que está indo muito, muito, muito devagar? Com essa idade que eu tenho, eu já tinha que ter um carro. Eu já devia ter casado. Eu já devia conhecer muito mais lugares. Viajei muito pouco. Você se sente assim? Você tem esse tipo de expectativa sobre você? Agora vamos pensar então como lidar com esse tipo de expectativa própria, né? Como é que a gente gerencia isso? Usando o mesmo passo a passo. Qual é o primeiro ponto? Resultado. Independente do que eu já fiz no passado, no dia de hoje, no dia 25 de outubro, hoje, com esse corpo que eu tenho, no lugar onde eu ocupo na minha vida, qual é o resultado que eu quero hoje?
O que hoje eu quero experimentar da vida. Não o que eu quis lá atrás, não o que desejaram pra mim. O que eu, com tudo que eu tenho aqui, ó, que eu posso tocar, o que eu quero hoje. Primeiro eu tenho que dar conta de responder essa pergunta. Depois, a próxima pergunta é... Vou até anotar, né? De repente, se eu estiver levando bem a sério isso daqui, eu vou anotar o que eu, com tudo que eu tenho hoje, que eu posso tocar aqui, ó, no lugar que eu ocupo da vida. O que eu quero hoje pra mim. O que tornaria a minha experiência de vida mais gostosa? Aí eu escrevo isso daí. Legal. Depois que eu escrevi, o que eu vou fazer? Eu vou me perguntar. Eu me sinto pronta para ocupar esse lugar que eu quero? Eu me sinto pronta para experimentar isso que eu quero experimentar? Qual é o preço disso? Eu tenho condições? Aí a gente vai ter uma ampla gama de respostas. A gente pode chegar a sim, a não, a olha só, se fizer isso ou aquilo eu vou chegar a ter condições. Aí escreve isso também. Então, primeiro, quais são os resultados que eu quero hoje? Com quem eu sou hoje? Depois, estou pronta hoje. Não com quem eu posso ser amanhã, nem com quem eu fui do passado. É com o hoje, com o corpo que eu tenho hoje, com a forma física que eu tenho hoje, com os amigos que eu tenho hoje, com o dinheiro que eu tenho hoje. Hoje eu tenho condições de chegar nesse lugar que eu almejo? Se eu chego à resposta de que não, lembra como é que a gente atende expectativas negativas? A expectativa vem para mostrar pra gente que a gente precisa se preparar. Nós precisamos nos preparar. Cheguei à resposta de que aquilo que eu desejava viver, né, nessa altura do campeonato, eu não tenho condições ainda de viver. Como é que eu me preparo então? Do que eu preciso? Aí eu vou anotar. E aí eu chego na última pergunta. Eu quero mesmo isso? O que eu vou ganhar se eu chegar mesmo nesse lugar que eu achava que já devia ser meu nessa altura da vida? O que eu vou perder caso eu realmente chegue a esse lugar que eu pensava que ia ser meu? Quais são as responsabilidades que eu vou ter que assumir? E não adianta nada a gente ficar só aqui sonhando, ó, sem querer pagar o preço pela mudança. A vida nova custa a vida antiga, isso é fato. Isso não é frase pronta, isso é fato. Você se movimentou para esse lado, significa que você abandonou esse daqui. Você escolheu esse. Não tem porquê, quando você escolheu esse, você ficar se lamentando por quem ficou aqui. Você escolheu esse outro lado. Entende? Você se movimentou diferente na vida, muda tudo. Você está disposta ou disposto a pagar esse preço com responsabilidade, com coerência? Se é assim, então você vai ter que traçar um passo a passo, certo? Já deveria ter alcançado mais. Por quê? Com que idade você traçou expectativas sobre quem você é hoje? Quantos anos você tinha? Que vida você tinha naquele tempo? Ou quem foi que traçou o cenário do que seria a sua vida hoje? Foi mãe, foi pai, foi avó? Foram seus amigos? Ou foi você? Se foi você, lá atrás, pense, hoje você não é a mesma mulher. Todos os dias você aprende coisas novas. Todos os dias você experimenta coisas novas e você pode ter desejos novos. Então, na boa, não existe atrasado ou adiantado. Você executa as coisas na sua vida para chegar a atingir os seus desejos quando você está realmente preparado para arcar com as responsabilidades. Quanto mais demorar para você arcar com a responsabilidade da mudança, mais vai demorar para você chegar aonde você acha que quer chegar.
Entende? Então, relembrando qual é o passo a passo. Se eu acho que eu deveria ter alcançado mais, o que é esse mais? Quais são os resultados que eu realmente queria ter nessa altura da minha vida? Estou pronta para isso mesmo? Eu realmente quero? E se eu não fizesse nada? Qual seria o custo de não fazer nada e permanecer do jeito que eu tô? O que eu teria que deixar para trás ou qual o preço que eu tenho que pagar para chegar nesse lugar que eu acho que eu quero? Depois de se fazer essas perguntas, você vai conseguir ter um passo a passo para chegar a alcançar esses desejos que você ainda tem. Tá certo? Ficou clara essa parte, pessoal? Quem se identificou aí com essa pergunta? Conseguiu perceber a resposta? Conta pra mim o que você que tá ouvindo essa live tá sentindo. Quais são os insights que você tem a partir disso que eu tenho falado, tá bom? Vou esperar você me contar. Para quem entrou agora, a live é sobre administrar expectativas. Como você pode administrar as expectativas, tanto as suas, sobre o lugar que você ocupa hoje na vida, como a das outras pessoas sobre você. Vocês estão muito quietinhos, vocês estão reflexivos? Aqui, ó, estou meditando nas perguntas. Ah, então tá bom. Mas, ó, se ficar difícil de processar ou de entender, ou algo que eu falei foi duro, enfim, não sei, por favor, contem pra mim as suas sensações aqui nos comentários. Isso, aonde vai me levar e o preço a pagar. Muito bem. A gente sempre pode ajustar as expectativas. Lembra? A expectativa, eu vou colocar um exemplo bem tangível. Pensa só num alarme movido, um alarme que se ativa, melhor. Pense num alarme que se ativa a movimento. Vou refazer a frase. Pense num alarme que funciona quando as pessoas se movimentam. Pronto. Então, você tem ali algo muito valioso que você quer proteger. Aí, esse alarme que você colocou, ele se ativa quando ele captura o movimento. Aí está. Pronto. Capturou o movimento e esse alarme se ativou. Então, essa é a nossa capacidade de gerar expectativas. Toda vez que você faz um movimento novo na vida, você gera novas expectativas. Porque o movimento novo foi capturado, por assim dizer, e esse movimento pode gerar novas sensações, pode gerar consequências. Você pode, sim, chegar a conquistar aquilo que você desejou, ou pode dar errado e você pode sentir de novo as dores dos seus traços. Então, por isso, seu sistema nervoso se sente na obrigação de gerar expectativas, como se elas fossem esse alarme. Você pode usar esse alarme para se preparar. Ai, olha, se eu conseguir isso, aquilo, eu vou me sentir assim, assado, então já vou me preparando, já vou traçando um caminho de conquista. Mas você pode usar esse alarme também muito mal se você estiver conectado ali só, né, às dores, a dependência emocional. Esse alarme vai servir para deixar os seus medos grandes. Ele deixa os seus medos grandes, tangíveis, eles ficam bem grandões. Para quê? Para você conseguir se concentrar no medo e entrar no modo de sobrevivência. Você vai decidir se você vai fugir, se você vai lutar ou se você vai se paralisar diante do medo. Isso não é legal, porque daí você perde o racional da questão. Então, eu estou ensinando aqui para vocês 3 perguntas para se fazer diante de qualquer expectativa. Qual é o resultado? Estou preparada ou não? O que eu preciso fazer para me preparar? Eu realmente quero? Qual é o preço disso? O que eu ganho e o que eu perco se eu realmente conquistar aquilo que eu estou querendo? Rígido oral que cobra atenção e presença, tanto física ou mental, do namorado esquizoide psicopata. Como lidar sem que ela adoeça? Já vamos falar de um caso assim, hein? De disponibilidade afetiva logo. Eu vou seguir aqui e aí a gente já vai falar a respeito dessa expectativa. Próxima expectativa. Meus pais foram assim, ou seja, foram de gerar expectativa sobre os filhos. Eu me pego sendo assim com os meus filhos no automático. Como ser diferente? Então, respondemos a essa pergunta como na primeira, sobre a minha mãe. Né? A minha mãe, nunca consigo saber
o que ela quer de mim, né? A pergunta era essa. Não consigo saber o que minha mãe quer de mim, as expectativas dela são pesadas sobre mim, né? A primeira pergunta que a gente respondeu foi essa. Então agora vamos responder essa. Meus pais foram assim comigo, me pego sendo assim com os meus filhos. Como ser diferente? Vamos usar as 3 perguntas? Interação com os seus filhos, independente da idade que eles tenham. Qual é o seu objetivo? Para que você colocou crianças no mundo? Você quer que os seus filhos cresçam, se tornem adultos responsáveis, que saibam usar o seu poder de decidir? Você quer agir com eles no futuro, como eu falei, como um adulto sênior, como um adulto que já viveu mais, que sabe mais e que pode dar conselhos práticos? Ou você quer usar os seus filhos para tapar um vazio? Você quer usar os seus filhos para trabalhar por você? Ou você quer usar os seus filhos para ter uma desculpa? Ai, olha, não avancei na vida. Não é porque eu não quis pagar o preço por ter conquistado ou não alguma coisa. É porque eu tenho filhos. E por causa dos meus filhos não deu certo. Eu dei prioridade para eles. Qual é a sua expectativa sobre os seus filhos? Para que você botou eles no mundo? Qual é o resultado que você espera? Essa é a primeira coisa. Depois você vai pensar na fase em que os seus filhos estão. Se eles são pequenininhos, são totalmente dependentes de você, se eles já são adolescentes e estão aí tendo contato com o mundo, estão encontrando a sua própria identidade, ou se os seus filhos, eles já são adultos e agora eles só te consultam mesmo, como mencionamos, como uma adulta sênior, como alguém que vai oferecer para eles conselhos práticos. Em que momento da vida os seus filhos estão? Aí você vai pensar, como eu me sinto diante disso? Como eu me sinto diante de seres que são totalmente dependentes de mim? Como eu me sinto diante de pessoinhas que antes, eu era tudo pra eles, mas agora eles já interagem com os outros e já, podem decidir se vão ser parecidos comigo ou não, se concordam comigo ou não. Como eu me sinto diante de outros adultos, porque agora já são outros adultos, já fizeram suas escolhas, já podem ter as suas famílias. Como eu me sinto diante disso? Estou preparada para viver essa fase? Porque em qualquer fase da maternidade, se a mulher não estiver preparada emocionalmente, ela pode descontar as frustrações delas, os desejos delas nos filhos. Nenhuma criança é responsável por satisfazer as carências das mães. Nenhuma criança é responsável por executar o desejo de adultos. Cada adulto, como dissemos, cada adulto que raciocina bem tem capacidade de traçar o seu caminho e de pensar no que vai fazer da sua vida. Cada adulto tem essa capacidade. Não deve jogar isso nos filhos. Então, você estava preparada para ser mãe? Hoje, você está preparada para ser mãe de adolescente? Você está preparada para ver os seus filhos terem suas vidas independentes? Se você chegar na conclusão de que você não está preparada, nunca esteve, faça terapia. Faça terapia. Você precisa olhar para suas próprias carências e aprender a satisfazê-las. Para que você não espere que outras pessoas se responsabilizem por isso. Certo? O que vocês acham disso? Me contem aqui nos comentários se essa parte ficou clara. O que vocês sentem quando ouvem isso? Quero saber de vocês. Agora a gente vai para mais uma pergunta. Vocês estão meditando muito, vocês estão muito quietinhas. Contem pra mim como que tá o coração aí do lado de lá. Eu não me senti aqui sozinha. Vocês estão ouvindo as galinhas, gente? Não me deixe aqui só na companhia das galinhas do vizinho, não, por favor. Comentem o que vocês estão achando. A gente vai agora para outra pergunta. Já respondemos até agora 3. Vamos para a 4ª. Sinto que as expectativas de outras são pesadas no trabalho, quando você tem que fazer do jeito que a pessoa pede ou prefere. É muita cobrança e expectativa.
Então vamos lá. Primeira pergunta é: qual é o resultado? O que você esperava quando você aceitou esse trabalho? Qual é o resultado que você quer da atividade laboral que você exerce? Esse trabalho, o dinheiro que você ganha, você usa para quê? Você acha que você está sendo bem paga? O resultado que você tem com essa atividade vale a pena? Se você focar no resultado, o como fazer fica muito mais leve. Você focar no resultado, você vai também pensar, será que eu sou a pessoa mais adequada para essa atividade laboral? Ou será que os meus talentos, o que eu tenho de mais abundante, poderia ser melhor utilizado exercendo outra função de trabalho? Será que o meu ciclo de realização aqui nesse local de trabalho já se cumpriu? Será que eu estou preparada para esse trabalho? Chegando na resposta a essas perguntas, você pode decidir o movimento. Se você permanece aí, mas apenas foca em aprender essas coisas onde você tem menos habilidade ou menos agilidade. Se você pode até delegar essas funções, onde você se sente muito cobrada. Ou você pode decidir um movimento de partida, de partir e para investir numa outra forma de trabalho que utilize melhor os seus recursos. É muita cobrança e expectativa da parte de quem? Sua ou do cliente? Muitas vezes o cliente já recebeu ali o produto, para ele tá tudo bem. Ele não vai ficar ali revisando cada parte do seu trabalho. Quem faz isso é você. É você que tá ali, se cobrando por não ser tão ágil quanto os outros, se cobrando por não ser tão prática. É você quem se cobra. Então, já que essa é uma característica só sua, você tem a expectativa de ser assim ou assado, né? Relacionado, comparado com outras pessoas. Então, já que isso parte de você, pense, o que é que realmente eu quero de um trabalho? Esse trabalho está me dando isso? Eu estou pronta para essa atividade de trabalho? Se eu não estiver pronta, eu tenho que ser humilde, tenho que reconhecer que tem coisas que eu posso melhorar, posso fazer diferente, posso pedir ajuda, posso delegar. Ou de repente eu preciso reconhecer que já deu. O resultado que eu queria dessa atividade laboral já foi atingido. Agora eu posso partir para outra, certo? Essa parte ficou clara sobre quando a gente se cobra, quando está exercendo uma atividade de trabalho? O cliente, gente, ele só quer o produto inteiro, ele quer usufruir do produto, ele quer um serviço satisfatório que atenda a necessidade dele. Muitas vezes o cliente ele não está ali prestando atenção em cada detalhe sobre como você se movimenta, ele não está prestando atenção em como você se sente, ele só quer receber aquilo que ele contratou. Essa cobrança, essa expectativa é só sua. Então é por isso que você precisa resolver ela de frente para o espelho, certo? Vamos aqui para a próxima. Todos os dias são difíceis, porque sou muito nervosa. Apesar de não demonstrar, guardo muita coisa. Então vamos lembrar de novo para que servem as expectativas? Para que servem as expectativas? Para quem chegou agora, o papo são expectativas. Como administrar as expectativas que nós geramos sobre nós mesmos e a nossa performance ou as expectativas que outros geram sobre nós. Como que a gente administra elas? Vamos lá, para que serve a expectativa? Ela é como se fosse um alarme que detecta movimentos. A gente se movimentou na vida, quando a gente faz uma escolha, a gente se movimenta na vida. A gente pode ir para frente, a gente pode ir para trás, a gente pode ficar no mesmo lugar. Toda vez que a gente se movimenta na vida, esse alarme faz com que você se antecipe às sensações. Um movimento para lá vai exigir, eu vou me sentir assim ou assado, eu vou ter frio, eu vou ter calor, eu vou ficar sozinha, eu vou enfrentar determinadas pessoas. Você vai se antecipar às sensações. Isso para que serve? Isso tem uma serventia, é para você se preparar antes de tentar. Você precisa ter um mínimo de tempo de qualidade consigo mesma para você conseguir antecipar o que pode acontecer durante o seu dia
e se preparar diante das situações. Quando nós estamos vivendo dinâmicas de dependência emocional, onde o que é mais importante na vida é não errar para não frustrar os outros, fica muito difícil ter esse tempo de qualidade e de preparação. A gente fica sem tempo até para o nosso próprio cuidado pessoal. Quantas vezes, muitas de nós, damos tanta prioridade para casa, para o trabalho, para os filhos, para o marido, para todo mundo, e a gente nem cuida do cabelo, não cuida da unha, nem lava a roupa direito, fica tudo assim a Deus dará, porque a gente está ali tentando só não decepcionar os outros. Então, atenção, apesar de não demonstrar, guardo muita coisa. Por quê? Quem se frustraria com você caso você demonstrasse os seus sentimentos? Por que você está preferindo sofrer calada? De quem você espera empatia e não está recebendo? E aí a pergunta certa é: o que você espera o que você espera viver todos os dias? Você quer que quem olhe para você? Quem é que você quer que reconheça que você está indo bem na vida? Porque olha só, mulher, se isso vier de você, se você tiver atenção no seu desenvolvimento, no seu autocuidado, se você souber exatamente aquilo que você quer experimentar da vida, você vai conseguir dizer para si mesma se você está indo bem ou não, com honestidade. Se você estiver indo bem, você vai se elogiar, você vai ficar bem, você vai se sentir bonita, você vai demonstrar isso. Se você estiver indo mal, você vai ser humilde, você vai aprender, você vai se permitir tentar mais uma vez. Você vai chorar um pouquinho, que faz parte da vida, mas depois você mesma vai procurar um jeito de se acolher ou de procurar esse acolhimento e seguir em frente. Então veja, todos os dias são difíceis. Sou muito nervosa, apesar de não demonstrar, guardo muita coisa. Por que que você tá tão nervosa? Você tem medo da desaprovação de quem? Essa é a primeira pergunta. Identificou de quem é que você tá com medo da desaprovação? Agora me conte, você está pronta? Você está pronta para fazer tudo o que você acha que essa pessoa quer de você? Aí vem a outra pergunta. Você realmente quer atender essa expectativa? O que de mais proveitoso na sua vida você poderia estar fazendo, ao invés de ficar só se trancando, guardando sentimentos ruins? Se XYZ, pessoa ou situação, não tivesse na sua vida, o que você poderia estar desfrutando hoje? Imagina que é só você no mundo, sem qualquer outra situação que te faça sofrer. Pronto, apertou-se um botão e foi cancelada essa situação que te faz sofrer. Você está livre. Nessa condição de liberdade, o que você faria? Pense nisso. Você que escreveu essa pergunta, pense nisso. Que tipo de troca você pode fazer? Será que você pode trocar essa escravidão aos desejos dos outros pela preparação para satisfazer os seus próprios? Será que você pode fazer essa troca? Vamos pensar nisso, tá bom? Certo, gente? Até aqui ficou claro para vocês? Contem pra mim, quem tá assistindo aqui desde o princípio. Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Estão conseguindo pegar aqui os 3 pontos? Tô tentando exercitar eles, tô sendo até repetitiva, que é pra vocês gravarem. Me dei conta que eu tenho uma expectativa, ou que alguém tem uma expectativa sobre mim. Qual é o resultado? Estou pronta pra fazer isso? Como eu me sinto? Depois vem, eu quero mesmo fazer isso? Por que eu quero? O que eu ganho? E o que eu perco? Vamos para a última? A última tá muito legal porque tá falando sobre disponibilidade afetiva. Essa já é a última, a gente já tá quase finalizando a live. Olha só, uma colega sempre espera que eu me explique por alguém, posição minha, e eu simplesmente ignoro. Eu gostava muito de um menino e parecia que ele também gostava de mim. Ele fazia tudo para me ajudar. Criou oportunidades para me ver, falava que eu era uma mulher pronta e tinha diversas qualidades.
Mas depois ele falou que estava pensando em outra pessoa. Hoje preciso ser dura comigo mesmo nas minhas expectativas, porque eu ainda penso que ele vai me procurar. Olha só. Então, veja só. Foi perguntado recentemente sobre uma incompatibilidade de traços, né? A pessoa precisava muito de contato, a pessoa era mulher. A mulher precisava muito de contato, o homem não precisa tanto de contato assim. E a mulher ficava impondo ao homem a necessidade de contato dela. Aqui a gente tem uma outra questão de disponibilidade afetiva. A gente tinha uma mulher que em determinado momento ignorou o afeto, o interesse romântico de uma pessoa que fez de tudo para demonstrar para ela que estava interessado, tentou ajudar, criou oportunidades para vê-la, falou das qualidades dela, mas aí ela ignorou, a decisão dela foi ignorar naquele momento. Hoje, que ela perdeu porque o rapaz se interessou por outra pessoa, ela diz que precisa ser dura consigo mesmo nas suas expectativas, porque ela às vezes ainda pensa que esse mesmo rapaz que ela decidiu ignorar vai voltar a procurá-la. Vamos falar dos dois casos, então? Vamos começar por esse que está aqui na tela. Esse que está aqui na tela. A primeira decisão da pessoa foi ignorar. Então, qual era o resultado da interação? Se ela viu um rapaz interessado e ela decidiu ignorar, qual é o resultado que se podia esperar? Se podia esperar que esse rapaz realmente direcionasse interesse romântico para outra pessoa, já que, segundo o relato dela, ele fez de tudo para demonstrar que ele tinha interesse romântico e ela preferiu ignorá-lo. É simplesmente lógico pensar que ele podia, então, voltar a atenção dele para outra pessoa. Mas, agora ela diz que ela precisa ser dura consigo mesma, com as suas expectativas, porque de vez em quando ela pensa que ele ainda vai voltar a procurá-la. Agora eu pergunto, se ele voltasse a procurá-la de verdade, se essa expectativa se tornasse real, se tornasse realidade, que ele voltasse a procurá-la, o resultado seria diferente? Será que agora ela deixaria de ignorá-lo? Será que agora ela estaria disponível? Porque da primeira vez, se ele fez de tudo para ajudar, criou oportunidades para vê-la, falava das qualidades dela, ele estava disposto, o rapaz estava disposto a ter uma relação romântica com essa pessoa. Da primeira vez ela decidiu ignorar. Por quê? Aí precisa ser investigado. Por que essa pessoa, naquele tempo, o resultado que ela esperava era esse? Vou ignorá-lo, não vou ter então uma relação com ele. Provavelmente, se ela chegasse à segunda pergunta, estou pronta para ter uma relação com alguém? Talvez ela chegasse à resposta de que não, ainda não estou pronta. Aí ela teria que ir para a terceira pergunta. Eu realmente quero? Qual seria o custo de tentar e conseguir? Depois que eu tentei e consegui, como é que seria a minha vida? Qual seria o custo de tentar e não conseguir? Como seria a minha vida? Provavelmente ela nem chegou nessa última pergunta. Por quê? Dependência emocional. Quando a gente está envolvido em relações de dependência emocional, quando a nossa vida é orientada só pra gente não decepcionar os outros, é orientada só pra gente ser o orgulho de alguém lá da nossa origem, quando a nossa vida é orientada com base a preencher uma carência de alguém, da nossa mãe, do nosso pai, quando a gente não pode exercer ali o nosso poder de ação em qualquer uma das áreas da vida, na hora que alguém convida a gente para um movimento diferente, veja só, eu tô aqui muito bem parada no meu ponto, na minha zona de conforto. Aqui na minha zona de conforto eu não tô feliz, mas eu também não tô desagradando os outros, então eu tô aqui, tô num ponto morto. Aí, de repente, alguém vem e me convida para ir para fora da zona de conforto. Como aqui, por exemplo, essa pessoa ia ter uma relação romântica, ela ia sair da zona de conforto. Aqui, provavelmente, ela era o apoio da mãe, ela era o orgulho do pai, ela era alguém que preenchia, que tinha uma posição dentro dessa família,
certo. Essa posição podia não ser muito ajustada, mas era a posição dela. Aí, de repente, veio alguém e falou, vem cá, vamos ter uma relação juntos, vamos formar uma nova família, né? Vamos fazer algo novo juntos, vamos construir algo juntos. Aí ela ia ter que sair daqui desse lugar, ela ia ter que se movimentar para outro lugar. Nesse movimento, aí vem o quê? O que acontece quando tem um movimento? Qual que é a proteção? O alarme? As expectativas. Que expectativas que apareceram aqui na cabeça dela? Perigo, perigo, perigo. Você vai deixar isso daqui que você já tem nesse outro lugar. Será que esse menino vai gostar de você para sempre? E será que a sua mãe vai perder o apoio? E se você, hoje, como filha, você orgulha os seus pais? Será que como esposa você vai dar esse orgulho para os seus pais também? Será que você sabe ser mulher? Hoje, como menina, você sabe o que fazer? Será que você sabe ser independente? Aí, ó, perigos, medos grandes. O que essa pessoa decidiu fazer? Ela decidiu ignorar. Ela decidiu paralisar. Ela decidiu paralisar. Só que daí o menino estava onde? Ele estava se movimentando para a vida. O menino foi para a vida. Ela escolheu ficar aqui. Percebem? Como poderia ter sido saudável isso? Ai, tô pensando em me movimentar para frente, né? Para a vida. Perigo, perigo, perigo. Será que você é boa nisso mesmo? Quem será que vai dar apoio para sua mãe? Todas aquelas perguntas. O que a gente faz? A gente se prepara. Ah, peraí. Vou conversar com a minha mãe então. Como fazer minha mãe entender que ela é capaz? Ela é capaz de levar uma vida sem o meu apoio. Eu admiro a minha mãe, ela tem qualidades. Eu sei que ela vai poder continuar a vida dela sem mim, sem o meu apoio. Como filha, eu sou excelente. Como esposa, eu vou ser excelente também. Porque eu vou me preparar. É novo pra mim, mas eu vou me preparar. Eu vou me permitir aprender. Eu vou me permitir ser aquele barro mole e eu vou me deixar moldar para essa nova experiência. Vai dar certo, vai ser bom. É o mesmo custo, gente. O custo que tem de ficar aqui na zona de conforto, sofrendo, esperando que uma oportunidade volte, é o mesmo custo de usar a expectativa para se preparar e começar a tentar. E se permitir tentar. Se essa pessoa ela não avançou, é porque, ó, ela escolheu ficar na zona de conforto. Agora ela não pode esperar que a outra pessoa que já avançou para a vida volte. Sinto muito. Se voltar, ela vai ter que se fazer as mesmas perguntas. Qual é o resultado que eu vou querer dessa relação? Estou pronta para uma relação romântica? Que expectativas reais eu posso ter sobre essa relação romântica? Como eu quero me sentir? Por último, o que eu vou ganhar com isso? Eu vou ser útil para essa pessoa? Essa pessoa vai ser útil para mim? Vai agregar? Porque, gente, as melhores relações românticas são as relações que acontecem entre pessoas satisfeitas. Eu estou satisfeita com a minha vida, eu sei cuidar das minhas carências, eu reconheço que eu não sou perfeita, mas eu me permito aprender todos os dias. E eu tenho desejos. E aos pouquinhos eu vou saciando esses desejos e vou experimentando coisas boas. Aí eu encontro uma pessoa que também não é perfeito, tem boleto para pagar, tem responsabilidades, arca com essas responsabilidades, tem preocupações, mas paga o preço por atender essas preocupações com coerência, com responsabilidade, e é uma pessoa feliz sem mim. Aí eu olho para essa pessoa que já é feliz sem mim e eu falo, poxa, eu sou feliz, ele é feliz, a gente poderia construir algo juntos. Vamos então construir algo juntos? Assim é uma família que se movimenta para frente. Eu já saí da zona de conforto, tô aqui vivendo, tô me permitindo tentar, usando as minhas expectativas para eu me preparar, para traçar um caminho seguro para mim. A outra pessoa tá fazendo o mesmo, tá indo aqui pra vida, em direção à vida, se preparando, pagando o preço da responsabilidade pelas coisas. Aí olha só, a gente se encontrou. E agora a gente vai formar uma família. Uma família que não vai ter que pagar o preço pelas minhas escolhas. Uma família que eu vou conduzir pro futuro. Entende? Que eu não vou ficar esperando que as pessoas voltem para trás
para cuidar de mim, para me ajudar. Porque eu já sou uma pessoa feliz, eu já sou uma pessoa satisfeita. Esse é o melhor tipo de casal. Então, no caso, por exemplo, de quem tem traços diferentes, como foi perguntado, né? Eu tenho oral e rígida, preciso muito de contato, mas o marido é esquizoide psicopata, ele não precisa tanto de cuidado assim. Como não cobrar dele o contato? Você, oral e rígida, que precisa dar para si mesmo esse contato. Se é isso, se é contato que você quer, se é calor humano, se é proximidade que você quer, por que você não está no meio de um grupo de pessoas? Por que você não está construindo algo com outras mulheres? Ajudando outras mulheres a contribuir, sendo referência, sendo inspiração? Por que você não está brilhando? Se você, mulher, oral e rígida, que tem muita necessidade de contato, você assumir a responsabilidade por prover para si mesmo esse contato, esse cuidado, né? Esse calor humano, quando você estiver se relacionando com seu marido esquizoide psicopata, você já não vai estar se relacionando com ele para que ele te supra. Você vai estar se relacionando com ele porque, olha só, vocês são diferentes. Um contribui com o outro, um é útil para o outro para somar, para construir, para formar uma família que vai para frente. Não uma família que vai para dentro e que morre. Uma família que avança. Certo? Você com seus recursos de acolhimento e de contato, e ele com a lógica e com a intencionalidade. Olha só, contato, acolhimento, lógica e intencionalidade. Duas coisas que combinam. Combinam quando são opostas, né? Mas combinam quando são usadas para um único objetivo. Você casou para quê? Você casou para que alguém te supra? Para que alguém te faça feliz? Ou você tem um namorado para isso? Para usar ele para te fazer feliz? Qual é o resultado que você espera dessa relação? Ou você está junto a uma pessoa para construir, para somar, para contribuir, para fazer do entorno ao seu redor um ambiente mais gostoso? Para que você está com a pessoa? Você se sente preparada mesmo para uma relação? Se você não está preparada, se você não se sente disponível para sair da zona de conforto e sentido emocional, faça terapia. Procure um bom profissional para você fazer um processo terapêutico com acompanhamento, uma terapia séria, para você desenvolver aí os seus recursos. Certo? Você quer mesmo uma relação romântica? O que você ganha estando junto de alguém? Você vai ter que abandonar o quê? Para poder se apegar à responsabilidade que é construir uma vida nova com alguém. Certo? É isso. É assim que a gente lida com as expectativas. A gente encara elas como que elas são realmente um alerta. Elas nos alertam de que algo ameaça a nossa segurança. O que a gente faz quando algo ameaça a nossa segurança? A gente se prepara. A gente usa esse alerta para conseguir se preparar, para usar os nossos recursos, todos que a gente tem aí, de todos os nossos traços, para como se fossem um time que vai unido encarar a situação e vai se preparar para conseguir o que realmente quer. Você vai então investigar quais são os resultados que você espera, ou seja, qual é a sua motivação, se você está pronta ou não, e aí sendo honesta consigo mesmo. Se você não estiver pronta, você vai ser humilde, você vai procurar orientação e você vai investigar também se você realmente quer. Se você não quiser, você não é obrigada. Você pode ser sincera consigo mesma e isso vai fazer um bem enorme para a sua saúde. Me contem, chegamos ao final da live. Vocês ficaram inspiradas depois dessa live? O que vocês sentem? Escrevam aí para mim se esse conteúdo foi útil para vocês. Foi útil para vocês esse tempo de live que a gente teve? Gostaram desse modelo de live respondendo a caixinha de perguntas? Isso, Vilma, você escolhe como você se posiciona diante, né, das expectativas. Muito bem, ter sua própria opinião. Legal? Quem mais? Quer abrir o coração sobre o que ouviu?
A Vilma achou maravilhoso. Ter direito a escrever a sua própria história. Top, foi ótimo. Espero que vocês tenham levado aí lições importantes dessa live. E se você gostou mesmo, comenta na live, gente. Comenta a lição mais importante que você tirou desse conteúdo. E marca alguém que você acha